Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Fazendo barulho no ar na sua Rede Vida de televisão, que alegria estar com você, seja muito bem-vindo. Olha, hoje nós vamos falar sobre a dimensão do autoconhecimento. Você se conhece? Você acha que você sabe quem você é? Olha que pergunta difícil, complicada, né? Nós vamos receber hoje o psicólogo Ivan Rodrigues, que vai trazer o seu novo livro Da Caverna para a Luz. Vamos ter também a oportunidade de ouvir ensinamentos da nossa querida Emi Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, que esses ensinamentos que vão nos ajudar também nesse caminho de autoconhecimento, de ordenar tudo em nossa vida para o amor. E Ele, que é o próprio amor, vai estar conosco também, o próprio Jesus, para ser adorado no Santíssimo Sacramento. Você não pode perder o programa de hoje, Fazendo Barulho, que está só começando. Senhor, meu coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição, reconheço que não há então mérito algum, pois vivo de misericórdia, enfim, grandezas não procuro, nem coisas superiores a mim. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Como criança, me aquieto em teus braços, Senhor, pois sereno e tranquilo, me sacio em teu amor. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois eu confio em ti. Então, com muita alegria, vamos receber hoje no nosso sofá maravilhoso o Ivan Rodrigues, psicólogo. Graças a Deus, já esteve aqui no Fazendo Barulho várias vezes em suas mais diversas temporadas e cenários, né? Assim, inclusive já esteve nesse sofá aqui também, né? Já esteve em todas as poltronas, sofás que nós tivemos.
tanto quando era aqui nesse nosso estúdio, como também quando era lá na TV Cidade, né? Lá na Desembargador Moreira, em Fortaleza. Então, o Ivan é um irmão que está sempre conosco e que hoje traz também o seu novo livro, que é Da Caverna para a Luz. Da Caverna para a Luz, um histórico sobre autoconhecimento, Ivan. Muito boa noite, alegria estar com você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Alegria minha, Diego. Você sabe que eu me sinto em casa, né? A gente tem uma trajetória aí, uma história junto com a comunidade e uma satisfação muito grande. Para mim, sempre representa uma confirmação da minha missão de colocar a psicologia a serviço da igreja, a serviço da vida religiosa, sacerdotal e laical. Você já esteve aqui várias vezes falando sobre diversos assuntos, né? Mas hoje eu queria começar falando um pouco mais sobre o Ivan, né? O Ivan hoje ele consegue ajudar muitas pessoas nessa dimensão do autoconhecimento, né? Ajuda muitos a sair da caverna para a luz, né? Porque um livro quando nasce ele já tem toda uma trajetória de experiências por trás, né? De pessoas, de escuta e inclusive a sua própria experiência pessoal, né? Como foi que o Ivan saiu da caverna para a luz, né? O psicólogo pode falar a respeito de si mesmo, Ivan? Você está me colocando em terapia agora, né? Invertendo os papéis, sim. Não, muito tranquilo. De fato, porque esse livro, ele é uma ficção psicológica, né? Mas ele é também eu diria, uma autoficção, né? Porque não é uma autobiografia, mas eu estou nessa história. Inclusive, eu entrego o jogo já na apresentação do livro, né? No insight sobre o livro, que é exatamente na relação com meu pai, né? Então, é uma trajetória, Diego, que eu diria que a saída da caverna começa ali na adolescência, na primeira experiência religiosa que eu tenho em Recife. Eu sou de Recife, no bairro de Cajueiro, na paróquia de Cajueiro, com um grupo de jovens, o Girassol, que você já conhece, né? Uma igreja que estava sob o comando de Dom Helder Câmara, assim, uma igreja onde a gente bebia muito de perto, uma teologia muito ligada às questões sociais. Então, eu saio da caverna já respirando essa luz, já bebendo dessa luz de uma igreja inserida. E isso foi penetrando não só na minha experiência religiosa, como na minha espiritualidade. Tanto é que, no decorrer da experiência, um grupo de jovens, na pastoral de juventude, perto ali de Dom Helder, caminhando com a juventude do meio popular. Aos 18 anos, aos 19 anos, eu ingresso na Companhia de Jesus, né? E aí, a experiência da espiritualidade, ela toma um corpo. Eu já estava no 3º ano da psicologia, paro a psicologia. Mas você chegou a ser seminarista? Sim, aí eu ingresso na companhia como seminarista, né? Sim. Então fico aí na formação por 6 anos, né? E aí, ao final desses 6 anos, eu faço um discernimento e percebo que o meu chamado é para a vida como leigo, né? Mas foi aí, é importante dizer que no contato com a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, eu conheço a espiritualidade inaciana, que é o que me ajuda, principalmente no retiro dos 30 dias, que me ajuda a fazer a integração entre a psicologia. Eu tinha 3 anos de psicologia, mais a experiência da espiritualidade. Aí sim, Diego, aí foi a saída da caverna que me pegou e estamos aí há 37 anos de uma psicologia sensível a compreender o que é a experiência de fé, o que é que leva o homem a ter fé, a ter dificuldades com a sua fé, porque a graça de Deus, ela é teológica, você acredita ou não, mas a resposta à ação de Deus, ela passa pela estrutura psicológica, ela passa por uma leitura própria da psicologia. Isso me encantou, né? E aí eu sigo fora da companhia, mas muito ligado
à igreja, muito ligado às instituições, e a minha psicologia, o meu serviço passa a compreender melhor a questão não só da fé, mas da vocação, da formação para o sacerdócio, da espiritualidade laical, e aí me joga hoje nesse programa, né, por exemplo. Né? Eu me lembro, uma vez você falou para mim assim, eu saí da congregação para fundar uma congregação. E eu fiquei assim, mas fundou qual congregação? Ele, a minha família. Né? Sagrada Família. A Sagrada Família. A Sagrada Família. Como foi? Assim, foi difícil, foi uma coisa muito natural? Ou realmente você, em algum momento você percebeu assim, rapaz, se eu não tivesse utilizado esse recurso, eu não ia conseguir enxergar, fazer bem esse discernimento? Como foi isso aí? Você se apoiou em psicólogos, diretores? Como foi que foi essa... Não entendi. Esse caminho de sair da congregação... Ah, sim. Você sim, já saiu visando sim. Essa questão de construir uma família? Como é que foi? Não. A saída foi muito mais difícil sair do que entrar. Porque eu me via como sacerdote. Eu me identificava como sacerdote. A grande questão, inclusive que eu trato isso no livro, é a inteiridade, a honestidade consigo mesmo. O encontro consigo mesmo, naquela honestidade mais profunda, na essência de cada um de nós, que diz assim, esta é a minha verdade. E essa verdade tem que ser inteira, porque senão eu comprometo o meu projeto de vida. Então, a grande motivação foi essa. Associado a isso, um apelo muito grande pela paternidade, pela família, por ver a psicologia de forma autônoma, eu conduzindo esse trabalho. Mas não foi fácil. E a grande ajuda foi o discernimento espiritual. Não tenho a menor dúvida a quem eu devo assim, um carinho e uma gratidão muito grande ao padre Adriano Piguetti. Foi meu mestre espiritual que me orientou nessa caminhada dessa nova decisão. Ele esteve aqui em Fortaleza também, né? Um bom tempo. Sim, ele faleceu aí faz uns 4 ou 5 anos e os últimos anos dele foi aqui como diretor espiritual lá na Cristo Rei. Ô, Cristo Rei, como você é conhecido, hein? Um abraço. E um abraço pessoal de Recife também, aos torcedores do Santa Cruz, né? Que de vez em quando aparece um ou outro, como o Ivan, né? E que é a maior torcida lá, né? O pessoal, a outra lá não quer dizer, mas... ainda é. Ao pessoal de Santa Cruz, um grande abraço. Ivan, você percebe assim, essa questão do autoconhecimento, você falou muito dessa questão da honestidade, né? O quão difícil é para as pessoas hoje serem honestas consigo mesmo? Foi sempre difícil ou é uma coisa dos nossos tempos hoje? Como é que você vê isso? Existe assim alguma forma, uma tentativa de camuflar, assim, uma vontade de ser algo que não se é, e aí você fica ali carregando por anos, né? Assim, por exemplo, tem gente que tem mágoa contra Deus, mas não quer admitir, sempre transfere para uma pessoa, né? Para alguém, assim, como é que você vê isso, essa questão como é que você vê as pessoas, essa questão da busca da honestidade? Eu acho que sempre existiu, na verdade sempre existiu na história da humanidade, ela muda, tem facetas diferentes de acordo com os contextos, as evoluções, né? E esse é um apelo in natura a qualquer ser humano, né? Todos nós nascemos e buscamos fazer uma experiência de amar e ser amado, né? E isso é que nos confirma, isso é que, inclusive, essa busca de ser amado, de ser aceito, que vai sendo traduzido lá na infância, nos cuidados primários, né? Na alimentação, no banho, eu vou interpretando essa forma de amor a partir dessa relação com a família, com os pais, principalmente com a mãe, né? Então, só que eu começo a buscar outra forma de me sentir amado, porque eu não sou mais cuidado como eu era antes. E essa tradução, ela vai acontecendo nas relações. E aí eu começo a perceber de que eu preciso emitir algum comportamento para poder ser querido, ser aceito, né? Eu percebo que eu tenho um irmão ali, mais velho, que está tomando conta do espaço, e ele aqui. E aí eu, para poder ter algum espaço, eu vou ser o simpático, ou vou ser aquele que aceita tudo. A mãe vai chegar para mim e vai dizer assim, não, meu filho, não brigue com esse seu irmão não, que ele é danado, venha cá para perto de mamãe, deixe para lá, não faça questão, não. Esse não faça questão, Diego, a mãe já está deixando uma dica de que se ele se comporta
como uma criança passiva que abre mão, uma criança boazinha, ele tem um ganho de volta. E esse ganho vai garantindo a ele o seu amor noutras relações. Toda vez que ele entra noutra relação, ele já entra como aquele que é bonzinho, que faz tudo para todo mundo, tal, porque isso garante. Isso vai se tornando essência nele. Isso vai se tornando característica de personalidade. E aí ele vai percebendo que essa característica é que vai colocando ele no palco, que vai garantindo a ele os aplausos, a felicidade, o bem-estar. Então, fazer a leitura da sua história, e eu trato isso nesse trabalho, reconhecer o seu passado, reconhecer inclusive as suas dores, reconhecer a história da sua família, é fundamental para que eu possa assumir por inteiro a honestidade de ser quem eu sou. Porque enquanto eu ficar negando, enquanto eu não ficar desconhecendo a mim mesmo, eu vou viver. Agora lembrei de Carl Roger, que é um autor da psicologia, um autor humanista. Ele tem uma obra chamada Tornar-se Pessoa. E ele coloca que a pior, mais ou menos essa ideia, a pior da solidão é aquela em que ninguém reconhece quem verdadeiramente você é. Inclusive você mesmo, né? É triste, né? Assim, você cria uma autoimagem, pode falar isso? Uma autoimagem. Inclusive compromete as suas escolhas de vida. Você vai escolhendo muito para corresponder à expectativa do outro e não a sua própria, né? Você roda o Brasil, eu posso dizer que você roda o Brasil aí, acompanhando os seminaristas, né? Até padres, né? Também. Em várias dioceses, né, religiosas, em várias dioceses, não só aqui, também com a comunidade Shalom, né? Como é que começou esse link aí com a comunidade Shalom? Como é que você caiu aí, né, se tornou assim uma pessoa de referência também para os seminários e tudo? Como foi que aconteceu isso na sua vida? Diego, é uma pergunta muito boa. Muito boa porque eu vou dizer assim, às vezes, assim, nas congregações, sempre se pensa assim, não, a gente precisa do psicólogo, mas não pode ser qualquer um. Por que você acha que, de repente, você começou a se tornar uma figura credível, assim, né? Pode ficar bem livre, assim. Como foi que... Ou se você não sabe explicar, não explique, mas como foi que... Assim, localizar especificamente em ponto eu não consigo lembrar. Eu não sei. Eu acho que uma das alavancas foi o próprio programa, aquele convite para o programa, né? Sim. Acredito que o atendimento em psicoterapia por indicação de alguns padres que conhecia algumas pessoas, alguns membros da comunidade Shalom, né? Alguma palestra. Eu trabalho muito com essa parte de formação. Mas, assim dizer, exatamente a primeira vez que eu prestei um serviço à comunidade em avaliação psicológica, em terapia, eu não consigo identificar. Você também tem essa proximidade com os jovens também, né? Realidade de colégio e tudo, né? Pode até falar muito abertamente sobre isso também. Sim, sim. E a gente vê realmente uma mudança de época mesmo, né? Assim, quais são, a seu ver, assim, quais seriam as maiores cavernas hoje, né, dos jovens, né? O que é mais difícil, o que é que tem chamado mais atenção, né? Porque a gente vê, assim, eu pelo menos toco muito nessa dimensão do jovem sem esperança, né? Ou aquela coisa fluida, não tem aquele jovem que sonha e quer alcançar alguma coisa e vai e alcança. Não, ele sempre vai, agora, no que dá certo eu vou. Se não der certo, eu mudo. E se não der certo, eu mesmo mudo, eu viro outra pessoa, né? Quais são as cavernas que você identifica hoje, assim? Diego, a gente teria aí uma gama de teorias, de autores, que a gente poderia, tanto na filosofia, na antropologia. Eu vou ficar numa percepção para facilitar, para ser mais didático, sabe? Eu acho que hoje nós estamos numa crise muito grande de conhecimento de si mesmo, né? Esse é o maior problema. Esse, para mim, é uma questão, eu não vou arriscar dizer o maior, mas é uma questão fundamental. Pois permita-me interromper. O que faz uma pessoa ficar cada vez mais distante desse autoconhecimento de si mesmo? Primeiro, a falta de educação para esse exercício, né? Nós estamos sob um impacto muito grande
de uma sociedade que tem investido muito na velocidade, que inaugura na modernidade, mas que permanece na pós-modernidade. O bom é aquilo que é mais rápido, o ideal é aquilo que tem respostas mais instantâneas. Vou trabalhar para que eu obtenha, tá aí a inteligência artificial, quando eu quero uma resposta ou produção de um texto, eu vou lá e ele produz para mim. Então, eu começo a uma inatividade de olhar para mim mesmo e reconhecer os meus potenciais. Eu vejo isso, inclusive, no setting terapêutico, no próprio acompanhamento psicoterápico, eu vejo isso muito presente, né? A dificuldade de um parar e olhar, porque eu tenho que estar sempre com uma performance de corresponder às expectativas alheias, fora de mim mesmo, né? E muitas vezes esse fora de mim é para dentro de uma caverna, né? Onde eu mal consigo ver sombras, né? Porque quando consegue ver pelo menos sombra, é porque tem sinal de luz, né? Porque só tem sombra quando tem luz, né? E aí vem a possibilidade de saída da caverna. Então, eu diria, Diego, hoje eu sinto cada vez mais que o exercício do autoconhecimento, ele é fundamental, ele é terapêutico para desenvolver a capacidade de maturidade, de decisão, de escolha, de sentido da vida. Então, porque se eu não tiver isso, eu vou buscar fora essa segurança. Eu vou buscar nos likes nas redes sociais, eu vou buscar nos autores fora de mim mesmo, de quem está na moda, vou reproduzir padrões e não consigo me perceber, não consigo me olhar, né? Então, e hoje a grande dificuldade é que a gente não tem uma educação para o autoconhecimento. É uma das coisas que eu tenho batido muito quando eu vou às escolas. Hoje eu trabalho em escola muito mais numa linha de assessoria de formação e de projetos sociais, que eu ainda tenho aquele trabalho ligado à Unesco. E aí, eu sinto isso, Diego, muito forte, de que a gente precisa educar cada vez mais, família, escola, para a sensibilidade de levar as crianças, os adolescentes, para esse exercício de um conhecimento maior de si mesmo, através de vários mecanismos, através do incentivo a uma leitura, de uma experiência religiosa, num grupo religioso sério. A experiência da espiritualidade, ela leva a um trabalho de produção de autoconhecimento espetacular. Puxando a sardinha para a minha brasa, né? O próprio assessoria em psicologia, que são profissionais que lidam com essa questão do desenvolvimento humano. Nós temos vários recursos que ajudam nesse processo de autoconhecimento. A gente tem também, a gente acompanha muito, pelo menos dentro da comunidade Shalom, o trabalho entre a percepção da dimensão ontológica da pessoa, ou seja, assim, eu sou amado por Deus não pelo que eu faço, né? E eu tenho um valor em mim mesmo, que é meu, uma dimensão ontológica. E tem aquela questão também de se identificar a partir daquilo que eu faço, né? Tipo assim, um jogador de futebol, vamos supor que ele se identifica a nível psíquico, perde as pernas, né? Perdeu tudo que tinha, né? Assim, como é que você vê hoje com essa questão da inteligência artificial, essa coisa assim, que a humanidade ela caminha também para uma transição muito dolorosa também, onde vai havendo muitos descartes, né? De pessoas, né? De mão de obra e tudo, né? Como é que a gente poderia, você consegue vislumbrar assim, sair dessa caverna, né? Como é que a gente pode não perder a nossa dignidade dentro de uma sociedade que é sempre assim, produtividade, imediatismo, né? Performance, né? As pessoas se fantasiam de performance também, né? Sim. Como é que você vê essa dimensão? Para mim a questão muito clara é que toda a tecnologia, toda a evolução, ela tem que estar a serviço da pessoa, né? E o que existe é uma troca de papéis, uma troca de valores, né? Quando eu falei da inteligência artificial, eu não coloquei como algo que está fazendo mal. Para mim, muito da inteligência artificial está sendo mal utilizada. Então, para mim, é esse o questionamento. É espetacular. Eu uso, é encantador. Mas é o homem que domina, né, também. Mas é exatamente isso. E por que não domina? Porque se submete, porque não reconhece em si o seu potencial.
E isso é falta de autoconhecimento, né? Então, é tranquilo. Na comunidade eu conheço bem vários mecanismos que vocês oferecem, que é um negócio espetacular, né? Me lembra muito o meu tempo de companhia de Jesus, da espiritualidade naciana, do acompanhar de perto. Vocês têm um acompanhamento na comunidade, um acompanhamento espiritual, o incentivo à vivência do sacramento da reconciliação. Ou seja, são mecanismos, e é interessante eu estar falando isso, para essa própria vivência da espiritualidade, não só na comunidade de Shalom, como em outras comunidades, institutos religiosos, que enxerguem essa questão não apenas de forma devocional, como uma aproximação de Deus, mas essa aproximação de Deus que precisa levar a pessoa a uma aproximação consigo mesmo, senão eu fico num esvaziamento da experiência da espiritualidade, né? Então, eu fiz um paralelo aí direto com a tecnologia e a própria vivência da espiritualidade, mas sempre sem deixar de fora a humanidade, né? O crescimento da pessoa. Nós vamos agora acompanhar um conteúdo da nossa cofundadora Emi Nogueira, também a respeito desse assunto, e a gente volta já. Eu gosto muito de falar sobre esse caminho de superação, porque também na vida como atleta, vivi muito, assim, diante de derrotas, diante de lesões que eu precisei encarar, e eu acredito que você também que nos acompanha agora, quantas derrotas talvez você já tenha vivido, não é verdade? Sim. Ou também, talvez, uma lesão, pode ser que ela não apareça, né? Sim. Pode ser que essa lesão não esteja aparecendo, mas esteja dentro de você, profundamente lá dentro, no interior que ninguém vê. O que essa superação, como ela age dentro de mim? A gente tem que fazer uma diferenciação entre superação e resiliência, tá? Resiliência, pegando aí o caso do vôlei, tá? Você estava com uma torção pequena no pé. Dava para jogar, mas ia doer muito. Sim. Então, você vai, entra no campo, tá com o pé doendo, mas você resiste ali a dor no seu pé. Isso é resiliência. É você viver o sofrimento, que também é uma virtude fantástica, né? É você viver o sofrimento com paciência, com esperança, com doação de vida. E superar-se, no caso aí que você falou, eu tenho uma lesão visível, uma torção no joelho, mas eu tenho também lesões invisíveis, né? Que são minhas dores, meus traumas, minhas feridas, né? E elas são, para mim, feridas ocultas, mas que doem. Não é só o visível que dói, né? E essas feridas me fazem sofrer e fazem os outros sofrerem também. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a superação? Transformar essa dor em amor. Eu ia mesmo entrar agora nesse tema da dor. Exatamente. É Jesus que passa na cruz, e claro que quando Jesus passou na cruz, Jesus passou com uma dor indescritível, né? Que os cientistas já provaram que foi o maior sofrimento que já existiu numa pessoa, né? Então, ele passa pela dor, ele não rejeita a dor, ele não diz, Pai, tira a minha dor, né? Ele diz, Pai, se é da tua vontade, faça-se a tua vontade. E ele teria poder para tirar a dor, né? Bastava ele pensar e a dor ia embora. Mas Jesus não fez isso, ele passou pelo sofrimento, ficou todo chagado, né? Ele disse a uma santa, que eu não me lembro, acho que foi Santa Catarina, a Beata Catarina Emmerich, não sei. Ele disse a ela que ele teve 548 feridas no corpo, né? Um dia eu fiquei calculando mais ou menos quanto seria isso, aonde ficariam essas 500 e tantas feridas, né? Levando em conta que Jesus
está comprovado que ele tinha 1,80 m. Então, eu fui botando na frente, atrás, no joelho, eu fiz um cálculo, eu não via mais, teve uma hora que eu não tinha mais aonde colocar, né? Mas ele não rejeitou essas feridas. Então, nós também, como ele, devemos encarar de frente, acolher essas feridas. E depois, na ressurreição, essas feridas ficaram gloriosas, né? E por que Jesus suportou a dor, né? Como é que ele superou a dor? Ele superou a dor transformando a dor em amor. Então, a chave da superação, sim, podemos dizer, sim, é transformar aquilo que eu sinto, aquela dor da rejeição, de quando eu nasci e os meus pais não me queriam, aquela dor talvez de alguém me dizer do fracasso, né? Sim, ou de alguém me dizer alguma coisa sobre mim e eu não aceitar aquilo, mas depois eu vejo que é aquilo. Então eu pego aquela dor de uma traição, uma calúnia dói, né? Traição, uma calúnia, uma palavra que me colocou lá embaixo, né? Aí, continua. Aí eu pego essa dor e eu transformo ela em amor. Sim. Como? A grande pergunta que é, como, Emi? Como? Então, é um grande processo de conversão. Ok. Né? Então, primeiro, se foi outra pessoa, vamos dizer, que te caluniou, que cometeu uma grave injustiça contra você, que te feriu, né? Injustiça também fere muito, né? Então, você acolher aquela dor, perdoar sinceramente a pessoa, sabendo que perdoar não significa não sentir. Você pode perdoar é um ato da vontade. O sentimento é um ato da afetividade. Então, você pode agir na sua vontade, perdoando. Jesus, em teu nome, eu perdoo a pessoa tal, né? E, ao mesmo tempo, a sua afetividade pode acompanhar ou não. Então, você pode ter perdoado a pessoa e continuar, cada vez que você pensa, tem aquele trimelique, né? Então, primeiro, aceitar. Segundo, perdoar. Terceiro, saber... Você lembra quando eu te contei? Eu contei aqui no programa, né, eu acho, sobre a menina que tinha sido abusada pelo pai desde os 3 anos de idade. Contou no primeiro encontro. Pronto, o que ela fez? Ela transformou a dor em amor. Né? Ela, só resumindo para o pessoal saber, né? É uma menina que estava, uma jovem senhora, estava fazendo fio de ouro e ela, num momento lá, ela despencou, né? E então nós fomos conversar e ela me disse que tinha sido abusada pelo pai desde os 3 anos de idade e aí a história tem mais detalhes, né? Mas resumindo, chegou um momento em que o pai dela teve um AVC. A mãe morreu e ela teve que cuidar do pai paralisado totalmente numa cama. Ele não conseguia fazer nada, mas ele conseguia falar. E aquilo que ele não conseguia dizer a ela com gestos ou com né, outras coisas aí de abuso sexual, ele disse em palavras. Hoje a gente diz, ficou fazendo bullying, né? Ficou fazendo um assédio moral a ela. Mesmo assim, ela cuidou dele como se ela não estivesse nem ouvindo o que ele estava falando, né? E eles não tinham dinheiro para cuidador, essas coisas, né? Então, ela foi até o fim da vida dele. Aí, ela já tinha transformado a dor dela em amor, mas ela foi adiante, né? Ela... Com o tempo, ela se consagrou numa instituição religiosa que cuida dos moradores de rua.
inclusive os doentes moradores de rua. Sim. Então, ela transformou a dor de ter sido abusada pelo pai no cuidado de amor com os moradores de rua. Sim. Eu imagino que ela também desse banho, que ela também limpasse, que ela também desse remédio, né? Imagino, não tenho comprovação, mas imagino que isso tenha acontecido. Então, ela transformou a dor em amor. Voltando aqui para o estúdio com o nosso querido Ivan Rodrigues, que é autor deste livro. Ele está aqui trazendo para nós hoje, Da Caverna para a Luz, uma história sobre autoconhecimento, edições Loyola, rodando aí o Brasil todo o livro, né, Ivan? Fala um pouco do livro agora, propriamente dito, né? Assim, você falou assim por cima o que é essa caverna e onde está a luz, né? O que é que você pode revelar também, né, do conteúdo? Isso, sem spoiler, né? Sem spoiler. O meu tá autografado aqui, graças a Deus. Muito obrigado. Tá vendo aí? Mostrou aí? Olha aí, Letícia. Olha a letra do homem aí. Estamos aqui ao vivo com Jung. Freud está no sofá. O homem é bom, rapaz. O cara é bom mesmo, viu? Vai, Ivan, desculpa aí a brincadeira, mas é porque... Vamos lá. Diego, esse livro é um sonho antigo, né? E você sabe disso, né? Sim. E eu me sirvo de uma ficção para convidar o leitor para uma autoanálise, né? Nós temos aí o João Dimas, que é o meu personagem criado, não tem nada a ver com o seu Dimas. Meu pai. Se chama Dimas, Meu pai se chama Dimas. João Dimas, ele está aí no ano 78 depois de Cristo, e ele entra numa crise profunda, uma crise existencial. Ele está no 78 depois de Cristo, ele tem alguma coisa a ver com aquele lá que estava lá na cruz? Ele é filho do Dimas da Cruz. Ele é o filho do Dimas da Cruz. Ele é o filho do bom Dimas ladrão. da Cruz. O filho do bom ladrão. Que não é ladrão. Aí já... Ele é lestai. Ele é rebelde, né? E aí ele começa, e essa é uma questão importante no conto, na ficção, porque ele entra numa crise sob duas perspectivas. Uma crise, naquele momento, com a família. Ele, de certa forma, perde a família, perde a si mesmo e vai para a caverna para morrer. E ele começa com a experiência de relações, que é fundamental. Ele começa a fazer um olhar para si mesmo, e mesmo na escuridão, começa a lançar luzes sobre essa história. E uma das histórias que ele precisa resolver é o reconhecimento de um amor pelo pai, que ele tinha como papel de filho, de ter que amar o pai. De passar a vida toda tentando resgatar uma imagem de que o pai não era ladrão. O pai era um zelote, rebelde. E aí eu começo a ir atrás dessa história, a partir da minha relação com meu pai, né, que é fora do livro. E aí ele descobre, e aí eu fundamento através de alguns autores, eu vou fundamentando que de fato não tem nenhuma comprovação de que o bom ladrão era ladrão, nenhum dos dois era ladrões. Por quê? Entre o ano 63 e 66 a.C., 63 antes e 66 depois, existia uma punição romana da crucifixão exclusiva para rebeldes contra o Império Romano. Ladrão não era crucificado. Ladrão era penalizado, cortava as mãos, apedrejado, mas a cruz, que era uma pena de morte, não havia pena de morte para roubo. A cruz era uma pena de morte para rebeldes políticos. Então, os dois que estavam ali eram dois rebeldes, assim como o que estava no meio também, que era o Nosso Senhor, né? Ele descobre isso, mas ele não consegue externalizar isso, e ele começa a fazer essa vivência de aceitar a própria história, aceitar o seu passado, e aí ele faz uma trajetória, e o livro fica dividido em duas partes. A história, o conto. Então eu paro em cada capítulo e entro com análise psicológica. Eu vou analisar
essa trajetória de João Dimas. Só que eu não chamo só João Dimas para terapia, eu chamo o leitor também para se olhar, se perceber nesse processo de descoberta, de individuação e de saída de caverna. Por que você trouxe essa dimensão da relação pai e filho? O que é que essa relação esconde? Quais problemas que essa relação esconde, Ivan? Alguém me disse que eu finalmente resolvi meu problema com meu pai com esse livro. Ou você estava apenas querendo resolver o seu problema? Também. Não, eu já tinha resolvido, né? Eu estava contando como uma resolução. Na verdade, esse livro nasce de um encontro com meu pai. Eu tinha 24 anos, era seminarista, e fiz uma viagem com meu pai, e meu pai sempre teve alguns traços depressivos e teve um problema muito grave com o alcoolismo, né? E tinha alguns comportamentos que eu nunca aceitei, né? E não aceitava nem ter o mesmo nome dele. Ele era Ivan também. Na verdade, eu era Ivan também. Você não suportava nem ser Ivan por causa dele. Tanto é que esse nome foi resgatado muito depois, porque eu era conhecido por Mano, por um apelido. Você nem recomendava ser chamado, nem se recomendava como Quando Ivan. eu me apresentava como Mano. E aí eu resgatei meu nome, eu não abro mão de jeito nenhum, né? E aí nessa viagem, eu e ele sozinho, ele começa a me revelar a história dele. Ele começa a jogar luzes numa caverna que era a minha relação com ele. Eu o amava muito, sempre, mas muito num papel de filho que tem que amar o pai, respeitar e admirar. Né? Só que aquele encontro me revelou um novo amor, uma nova experiência de amor. O amor na autenticidade, o amor ontológico, o amor que acolhe a pessoa como um todo. E aí ele me conta da culpa que ele sentia pela morte do pai, que não tinha nada a ver com o contexto, mas tinha a ver com ele, com essa culpa, da depressão dele, do alcoolismo, e que a grande dor da vida dele, ele nunca tinha conseguido resolver, que era essa mágoa. E o que salvava ele era a relação que ele tinha com Deus aí ele puxa a carteira dele, através da devoção por esse santo, e me apresenta São Dimas. E aí ele diz: meu filho, eu tenho uma devoção por esse santo e é com ele que eu consigo chegar até Deus, porque ele é o santo dos depressivos, o santo dos desesperados. E por que São Dimas é o santo dos depressivos? Porque é o santo da misericórdia, aquele da dor da última hora, né? Então, dos desesperados, dos que não vêem esperança, né? Porque é aquele gesto único em que ele reconhece em Jesus, Filho de Deus, ele é salvo, e é o primeiro santo e único canonizado por Jesus. Primeiro, né? E único. Não precisou nem de processo canônico. Nada, né? Imediato, né? Ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Então, cara, essa história entrou em mim, junto com essa experiência de amor com meu pai, né? E isso ficou. E aí eu fui atrás de leituras e li materiais interessantíssimos, como o Flávio Josefo, que é um historiador da década do ano 90 depois de Cristo, é uma referência na história judaica. Tem um livro dele que eu tive a oportunidade de ver, a Antiguidade Judaica, que é riquíssimo e que é o primeiro a citar Dimas, não como ladrão, né? Por causa de um erro de tradução. Porque no Evangelho em grego, escrito por Lucas escreve todo em grego, ele se refere àquele lestai, os dois lestai que estão na cruz. E aí, não sei porquê, quando foi fazer a tradução para o hebreu, para o hebraico, se traduz como ladrão, né? É possível, como rebelde, como lestai e zelota, que possivelmente ele era, na minha história eu coloco como tal. Havia roubos de caravanas romanas para sustentar o movimento, para poder se contrariar-se contra Roma e até mesmo contra o sistema judaico que era subserviente, né? É possível, mas não era ladrão por profissão, não era ladrão por opção. Ele era rebelde, de fato, né? Eu vou lhe chamar para tomar um café ali naquela mesa. Sim. Ali no próximo bloco, mas eu já queria que, ainda mergulhando nessa relação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, queria que você falasse logo mais como essa relação pai e filho comprometido, né? Eu não tenho uma boa visão de pai,
se pode acabar comprometendo a visão que eu tenho do próprio Deus e se isso aconteceu com você. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this. Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar. Pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar. Pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nada nos
nada nos separará. Segue o baile no Fazendo Barulho. Olha, você já ouviu falar do livro Tecendo Fio de Ouro? O Tecendo Fio de Ouro é o maior best-seller da comunidade Shalom, escrito por Emi Nogueira, nossa cofundadora, e a doutora Silvia Lemos. Eu estou aqui na mão com o box em comemoração dos 30 anos do Fio de Ouro, que foi exatamente no ano passado. Esse aqui é o Fio de Ouro Prêmio, já com os 4 livros que compõem, né, as 4 partes do Fio de Ouro. O Fio de Ouro é um itinerário de cura interior e autoconhecimento que vale muito a pena você adquirir. Aliás, muitas congregações no Brasil, há vários anos, né, e grupos de oração fazem esse itinerário do Ordo Amores da comunidade Shalom. E você pode adquirir através do livrariashalom.org, né, e colocando o cupom FZB15 você ganha 15% de desconto. Vamos falar de convenção, né, que é o que a gente quer. O nosso, vamos lá, que é o nosso assunto, né? Recebemos da Prefeitura da Casa Pontifícia a comunicação que na agenda do Santo Padre está previsto dele receber a comunidade católica Shalom no dia 19. Você acertou, viu, Diego? No dia 19 de novembro. Eu acho que... Eu já estou assim. Eu já estou, antecipadamente, meu coração já está rejubilando. Imaginando todos nós ali, com o Papa Leão, rezando, ele dando a palavra dele, e depois a gente renovando a oferta da nossa vida aos pés do sucessor de Pedro. Dia 19 de novembro. Que graça, que graça. Dito isso, vocês entenderam que nós estamos na agenda do Papa. Foi isso que o Moisés falou. Nós estamos... Abra a agenda do Papa aí. O que é que tem na agenda do Papa aí no dia 19? Abre aí a agenda do Papa. Na agenda do Papa, no dia 19, tem um encontro com a comunidade Shalom. Previsto. Sim, é uma agenda, né? É uma agenda. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá previsto, né? Claro, ele pode surpreender a gente e dizer assim, Moisés, por que não... por que não 2 dias, Moisés? Por que não dia 17, 18 e 19, né? Moisés, por que não, né? Pouco. Ou então dizer, gostei tanto, deixem para ir para Assis depois, né? Ele pode, assim, está previsto. Estamos na agenda do Papa e, por enquanto, a data que está na agenda do Papa é dia 19, né? E vamos bater palma no pessoal aqui da produção. Acredito que... Eu sei que pelo menos o Rodolfo e a Eveline estão aí batendo palma também, se não estiverem segurando algum equipamento. Mas a gente agradece, né, também os irmãos da Missão de Roma que estão... Está segurando aqui o equipamento agora é o Wallace, viu? Wallace Freitas, um grande abraço para você. Você é bom demais. Então, obrigado, irmãos da Missão de Roma que estão favorecendo essa live. Então, vou aqui retomar as informações. Moisés está agora na Praça de São Pedro, ao lado do Padre Saulo. Já falou que no dia 15 nós vamos ter um check-in, dia 15 de novembro. No dia 16 nós vamos ter um encontro na Basílica de São João de Latrão. Nos dias 17 e 18 na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E no dia 19 está previsto na agenda do Papa Leão, né? A agenda é dele, né? Graças a Deus nós estamos na agenda dele. Ele pode mudar? Pode, a agenda é dele, né? E assim, Deus, na sua providência, pode mudar tudo. Mas é muito bom saber que nós temos uma previsão de data com o Papa Leão. E esse encontro vai acontecer aonde, Moisés? Padre Saulo. Bem, isso daí ainda é assunto de diálogo com a Prefeitura da Casa Pontifícia, mas a previsão também é de ser na aula Paulo VI, por causa do número de pessoas. Porque nós acreditamos que nós seremos... No mínimo, 3 mil pessoas. Vocês sabem quantos inscritos já tem? Quantos, padre? Quantos? Um pouquinho mais de 1.000 já, acredita? É muita gente, muita gente. E aí... Um pouco mais de um mês, mais de 1.000 inscritos. E aí, com certeza, com essas novidades, o nosso coração vai se aquecer e muita gente que está aqui na live vai dizer, vou fazer minha inscrição logo agora, porque eu quero estar com toda a comunidade... junto com o Papa Leão no dia 19 de novembro. Olha, isso é muito importante, gente. Passaram a capacidade da ala Paulo VI, né? Então, assim,
Você lembra que o Moisés tinha botado uma meta da outra vez, né? Ele queria ver aquela sala lotada, não é isso? Não é isso, Breno? A Breno está aqui, queria ver a sala lotada. É verdade. Temos uma meta de ter uma sala lotada, né? E aí a gente já sabe que já vamos em quantas inscrições? Mais de 1.000, como o Padre Saulo fala. Faça logo a sua inscrição até o dia 31 de maio. Não perca essa chance. Vamos lotar essa sala, né? Vamos lotar essa sala. Olha, eu sei que muita gente sempre fala, mas é um sonho muito distante. Gente, tudo é um sonho distante, né? Agora, Deus já sonhou com a gente. O que é que ela pode fazer? Ele pode fazer tudo agora, né? Ele pode fazer tudo por mim, por você. Então, acredite, quando a gente abre o coração, tudo dá certo. Vamos abrir o coração? Vocês concordam comigo? Moisés e Padre Saulo, vocês concordam? Perfeitamente. Ainda mais porque, olha, se o mês de maio, com um mês, a gente conseguiu 1.000 inscrições, então, vamos imaginar, né? Cada mês, 1.000 inscrições, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí a gente vai lotar a aula Paulo VI, não é? Então, com confiança e com esperança, a gente vai nessa direção. Assina embaixo o que o Diego disse, assina embaixo o que o Moisés disse. Vamos lotar essa aula Paulo VI. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar antes da gente encerrar? Eu sei que tudo pode acabar, né? A bateria da câmera pode acabar, né? Pode ficar escuro demais. A gente já passou as informações mais importantes, mas eu queria, Moisés, que você dissesse as últimas palavras, ou até mesmo motivar o pessoal a se inscrever, né? E daqui a pouco a gente vai passar novamente o site. O Padre Saulo também, se tiver alguma informação técnica aí para passar nesse momento, é com vocês. É como você disse, já está escurecendo, as gaivotas já estão voando aqui perto da gente também, né? E a bateria já pode estar descarregando, mas o Espírito Santo, que a gente recebeu em Pentecostes, está queimando no nosso coração. Está nos animando para que a gente possa realmente viver esse momento de graça. Porque o encontro com o sucessor de Pedro, já no início da celebração dos nossos 45 anos como comunidade católica Shalom, é um momento de graça. É um momento de renovação vocacional, é um momento de renovação do nosso coração, da nossa vida, é um momento de crescimento na nossa comunhão fraterna e é um momento também de um novo impulso missionário. Eu acredito que com esse encontro com o sucessor de Pedro, com a renovação da oferta da nossa vida, nós teremos um novo impulso missionário em toda a comunidade católica Shalom. Então, é um momento que eu e você não podemos perder. Então, eu queria animar você a poder, assim, se organizar na fé, na confiança, divulgar, trazer mais e mais pessoas para vivermos esse momento de graça para a comunidade. E esse momento eclesial, é um momento de igreja, junto com o nosso querido Papa Leão. Obrigado, Moisés. Obrigado, Padre Saulo. Obrigado à comunidade Shalom de Roma, Wallace, Rodolfo, Eveline. Acesse agora conshalom.org/45 anos. Conshalom.org/45 anos. Tem as informações para você se inscrever. E, é claro, também os pacotes, onde você pode ir junto com a A3 Turismo para a convenção, né? Os pacotes de acordo com a sua modalidade. Se você é mochileiro ou se você gosta de curtir aquele momento de hotel, né, com transporte tudo garantido, temos a modalidade conforme a sua forma de peregrinar, aquilo que é possível para você. Com shalom.org/45 anos, todas as informações estão nesse site. E agora eu já chamei aqui o Ivan Rodrigues para um café. Você toma café? Eu posso lhe servir então aqui? Claro, uma honra. Um cafezinho aqui, né? Isso. Custa nada. Eu vou tomar para o pessoal saber que é de verdade, né? Os biscoitos. Não, mas é de verdade. Sim. E o biscoito eu não vou lhe oferecer, porque eu sei que você agora é fitness, né? Isso. Muito bem, isso, né? Exatamente. Eu também pretendo ser, né? Pretendo voltar a ser. Você ainda está saindo da caverna. A gente está falando sobre o livro do Ivan Rodrigues, que é Da Caverna para a Luz. Livro. Tem quantos livros, Ivan? Não, esse é o segundo. É o segundo, né? Segundo. Da Caverna para a Luz, que é uma ficção psicológica? Ficção psicológica. Ficção psicológica. E a gente estava falando dessa relação do pai e do filho, né? Sim. E as feridas que ficam escondidas nessa relação. As feridas e as oportunidades também, sim, né? Não vamos falar só de feridas. Isso. E
até que ponto essas feridas na relação com o pai podem comprometer a minha relação com Deus, a ideia que eu tenho de Deus? Acontece, é raro, mas acontece sempre? Cientificamente comprovado, né? Nós temos aí estudos da própria psicologia da religião, autores importantíssimos, né? Que têm desenvolvido estudos em cima disso. Eu hoje sou membro de um instituto, Instituto Acolher, ITA, que é um instituto que tem sede em São Paulo. Hoje eu represento eles aqui no Ceará. São profissionais da psicologia, religiosos, leigos, que desenvolvem estudos, reflexões e serviços específicos, colocando a psicologia a serviço da vida religiosa, sacerdotal e laical. Estou citando o ITA porque um dos autores importantes do Brasil sobre essa questão da psicologia da religião é o padre Edênio Vale, que é o fundador do ITA. E ele traz estudos riquíssimos de que existe a minha relação com Deus é uma relação, como eu falei, que passa por uma estrutura psicológica. Eu tenho uma matriz afetiva. Então, essa matriz afetiva, o jeito que eu amo a Deus, não é um jeito de um amor que eu aprendi fora da minha estrutura psicológica, nem fora da minha experiência pessoal. Então, óbvio que a minha relação com o meu pai, eu não vou dizer determina, mas influencia sensivelmente a busca por esse Deus que é pai. Isso eu vejo claramente nos meus acompanhamentos, nas minhas assessorias, pessoas que dizem, olha, eu não consigo enxergar Deus como pai. Aí você mexe um pouquinho. Porque pai não é uma coisa boa para mim. Cara, eu me identifico com Nossa Senhora, minha mãezinha do céu, minha mãe, e está valendo. E isso não descaracteriza, tem gente que tem medo disso. Isso não descaracteriza a experiência nem da espiritualidade, que é intrínseca, nem do sistema religioso, da sua experiência como católico, ou como evangélico, ou como... De forma alguma. É até importante você identificar, porque você entra nessa vivência, inclusive, ela volta para você numa reflexão, aí vai para o autoconhecimento de perceber, de qualificar. Então, a resposta é sim. A matriz afetiva internalizada no ser humano, ela é reflexo de uma experiência humana com outros referenciais. E na hora que eu vou para um referencial transcendental, eu não tenho outro lugar para buscar essa experiência que não seja essa matriz. Você falou também essa dimensão do autoconhecimento, né? A gente identifica também brechas nas relações a partir do autoconhecimento também, né? Ou vice-versa, né? Sim. Pode ser pelo caminho contrário. E você falou do quanto as pessoas têm necessidade de se exercitar no autoconhecimento, que a falta de exercício no autoconhecimento acaba sendo assim um grande problema. Mas como é que eu faço para me exercitar no autoconhecimento na prática, né? Como é que eu vou, de repente, assim, como é que eu posso, assim, quais são as janelas, as portas que eu posso abrir aí para exercitar? Primeiro você procura um bom psicólogo como eu, vou dar o telefone aqui. Não, brincadeira. Diego, eu diria assim, como parafraseando Santo Inácio Loyola, princípio e fundamento, estabelecer uma cultura de autoconhecimento, estabelecer uma estrutura permanente. E aí você vai encontrando na sua vivência, nas suas experiências e identificações, como você pode expandir, tornar isso um hábito interno, uma cultura interna, sensível, de estar sempre olhando para si mesmo, né? Vamos lá. Dentro da família, eu tenho o pai, a mãe, os filhos. Os pais podem estimular muito o diálogo na hora de uma refeição. Como é que você está? Então, assim, os pais seriam muito responsáveis para os filhos fazerem esse autoconhecimento. É a primeira escola. A primeira e permanente escola, né? E aí, um simples assistir um filme, parar um filme e discutir sobre o que estão assistindo, isso é uma experiência que eu posso levar a criança a olhar para si mesmo. Partilha de vida, fazer uma partilha de vida. Partilha de vida. Estimulação para a leitura, né? Bons livros que tragam respostas, tragam uma história que venha levar a pessoa a olhar para si, né? É outro exercício fundamental. Uma rica e saudável experiência religiosa, né? Quando eu digo isso é porque eu tenho muito cuidado, porque as pessoas, não, vai para a igreja, não, às vezes essa experiência ela pode ser maléfica, né? Então, o cuidado de
apresentar para os filhos, a própria pessoa abrir-se para uma experiência religiosa que possa ser salvífica, que possa ser terapêutica na vida dela, né? Se a pessoa não está mais nesse contexto de família, ou não é o pai que pode, assim, de alguma forma estimular os filhos, ou não é um filho dentro da casa com os seus pais, de qualquer forma, viver isoladamente, assim, é terrível para a dimensão do autoconhecimento? Claro, porque o autoconhecimento, a principal ferramenta para o autoconhecimento é a relação, é olhar para o outro. E isso eu coloco. João Dimas, aqui na minha história, ele desencadeia um processo de conseguir olhar para si no encontro com um grupo de zelotes que entra na caverna, né? Dando alguns spoilers. Esse encontro com um grupo de ladrões, que na verdade são rebeldes, desencadeia nele um processo de aceitação do pai. O encontro dele com o filho mais velho, com Caleb, né? Que eu quase botava o nome de Diego, mas... Esse encontro com o filho, então, é na relação que esse autoconhecimento ele é proporcionado de uma maneira mais intensa, com mais potência. Vamos aqui propor uma coisa diferente? Abra aí e me diga um trecho aí sensacional. Garanta um spoiler para nós hoje aí. Tá. O que é que você recomendaria aí? Cara, eu vi que já está todo grifado. Livro de autor. Você está estudando a sua própria obra. Aí, é legal isso, né? Não, porque eu tenho recebido alguns convites para palestra já. O livro tem 1 mês, mais ou menos. Foi divulgado, está sendo divulgado pela Loyola, né? Está aí nas plataformas da Loyola, né? Está na Amazon, quem tiver interesse também em adquirir. Quem quiser adquirir, já que a gente falou sobre isso, né? Procure aí na leitura também, no site da Livraria Leitura. Em várias plataformas estão disponíveis, né? Mas quem quiser com dedicatória, eu tenho alguns em casa, que dessa vez eu fiz diferente do outro livro. Eu adquiri, a Loyola me mandou, quer dizer, eu comprei alguns livros e estou fazendo também esse trabalho de artesanal. E tem feito muito bem, porque é um contato muito pessoal. Eu mando para a pessoa, despacho no correio e tal, e a pessoa depois me dá um feedback do que foi a leitura, né? E o leitor, ele às vezes descobre coisas que nem o autor tinha entendido, né? Ainda. Eu tenho tido muitas surpresas boas em relação a isso, é muito legal. Então, do livro, o que eu mais gosto é o prefácio. Por quê? Você vai entender por quê. Porque esse prefácio foi feito, como está escrito aqui, pela via de várias mãos, conduzido pelo afeto de 3 corações, com expressões bem próprias das suas individuadas almas, sincronizadas pelo sangue de 3 irmãos, meus amados filhos. Eu não vou ler, a minha vontade era ler todos os 3, mas não vou ler. Vou ler um trechinho de cada um que apresenta a obra e eu acho que fecha bem a nossa conversa, né? A mais velha, a Iana, tem 25 anos, vai para 26. Ela, num dos trechos do seu prefácio, ela diz que este livro é muito mais que uma ficção histórica. É uma imersão profunda em uma jornada de autoconhecimento. Aqui o leitor acompanhará as contemplações de Dimas, filho de Dimas, o rebelde. Aprendi a chamá-lo assim durante esta leitura, e logo o leitor entenderá que foi crucificado ao lado de Jesus. O protagonista, em um momento fragilizado, traz questionamentos sobre os paradoxos da sua vida, e em capítulos intercalados o autor embasa a história com referências teóricas da filosofia e da psicologia. Tal experiência irá lhe proporcionar uma visão única e enriquecedora sobre os processos da vida. Aí a Marina vem, 22 anos, está terminando psicologia agora, captura do jeito dela a leitura. Com referências bíblicas e psicológicas, além de referências do processo de integração próprio do meu pai, o enredo fala de sentidos que não brotam, mas que são construídos e encontrados, não apesar, mas a partir do vazio. Vazio esse que durante o encontro, ao mesmo tempo conflitante e harmonioso entre luz e sombra, é impulso para movimento em direção à vida. Aí o mais novo, Levi, 19 anos, conclui. Esse é um processo que exige a abertura
de portas que muitos desejam manter fechadas. Muitos preferem o conforto de sombras projetadas na parede da caverna. Assim como Dimas no início da sua jornada. Sair da caverna significa abrir as portas. Significa olhar para os traumas e fragmentos emocionais que estão escondidos atrás delas. Que os leitores se identifiquem com o processo de João Dimas e compreendam a relevância do autoconhecimento e a necessidade de abrir as portas que escondem as suas sombras. Que os leitores captem a beleza desta jornada, que por sua natureza desafiadora, os conduzirá ao objetivo final, a saída da caverna. Pelo visto, o relacionamento dos seus filhos com o pai deles está bem, está a salvo. Ótimo, todos 3 em terapia, tomando medicação dele. Inevitavelmente, né? Não, é maravilhosa, graças a Deus. Ivan, muito obrigado, viu, por trazer a oportunidade de a gente conhecer Da Caverna para a Luz, né? Te recomendo aí mais uma vez. O segundo livro do Ivan Rodrigues, dessa vez uma ficção psicológica. O primeiro foi trabalhado aqui também, né? Primeiro apresentamos aqui, né? Que é a psicologia na vida religiosa e sacerdotal, por uma formação humana de qualidade. Está aí também rodando. Os dois rodando na Amazon. Também é de Loyola, né? Loyola também. Loyola. Então, Ivan Rodrigues, Da Caverna para a Luz, uma história sobre autoconhecimento. Muito interessante também. É a nossa conversa de hoje, né? E assim, ler o que meus filhos escreveram, para mim é muito importante. Como também citar aqui a Milena, que é minha esposa, né? Psiquiatra, e que a gente caminha junto nesse trabalho de saúde mental. Ela foi a minha revisora, né? E assim, e junto com a Marina, inclusive. E não foi uma revisão só ortográfica, foi uma revisão de sentidos, né? Então eu também tenho uma gratidão, um amor muito grande a quem eu quero agradecer também esse trabalho. Tá aí, então. Pode mandar um beijo aí para... Beijo. Minha esposa e meus filhos. Obrigado, Ivan. Valeu demais. Obrigado. Mais uma grande conversa, uma grande oportunidade também da gente aprofundar a dimensão do autoconhecimento nas nossas relações, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso amigo, nosso relacionamento com nós mesmos, que é muito importante, né? Como a gente se trata, né? A gente se trata de forma muito dura, né? A gente se trata de forma inadequada, né? Assim, como Deus nos vê, né? Como eu me vejo. São muitas dimensões aí que a gente pode trabalhar, e quando a gente começa a ver alguma luz, né? Começa a melhorar muito, né? Com certeza. Valeu demais. Gente, olha, daqui a pouco nós vamos ter também, se Deus quiser, nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós iremos rezar juntos. Foi uma alegria estar nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que Jesus vai também construir nessa relação que nós insistimos nela sempre, né? Nós insistimos em estar diante de Jesus, porque Ele sempre tem algo a nos falar, né? Ele é que toma a iniciativa do encontro. Então, nesse diálogo, né, a gente vai se encontrando sempre também e encontrando luzes também para as trevas da nossa alma, né? Daqui a pouco a gente volta. Estavas lá. Havia uma tempestade em meu coração. Não escutava, mas estavas lá. Chegaste rompendo o vento, caminhando sobre os meus medos, devolvendo-me a paz. Vieste dissipando as trevas, tornando-me pleno. Glorioso,
príncipe da paz, tu reinas sobre mim, glorioso, majestoso, príncipe da paz, tu reinas sobre mim. Oh, 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 tu reinas sobre mim. Oh, 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 tu reinas sobre mim. Eu preciso de ti, a tua presença transforma o meu viver. Eu preciso de ti, a tua presença transforma o meu viver. Eu preciso de ti, a tua presença transforma o meu viver. Glorioso, majestoso, príncipe da paz, Príncipe da glorioso, majestoso, tu reinas sobre mim. Só tu és glorioso, só tu és majestoso, só tu és príncipe da paz, tu reinas sobre mim, tu reinas sobre E eu quero dar mais 2 dicas para você do caminho Ordo Amores, nesse itinerário de cura interior, de autoconhecimento com a comunidade Shalom. Mais um livro da Amy Nogueira, esse aqui é o És Precioso, muito bom também, que é 10 dias de oração para a cura da autoimagem. Você pode adquirir no livrariashalom.org e com o cupom FZB15 ter 15% de desconto. Isso aqui é um clássico também, que é com licença, do Jacques Philippe. A Liberdade Interior é um livro que também vai assessorar muito nesse caminho Ordo Amores também, nesse itinerário de cura interior e também cura interior e autoconhecimento. Agora você pode entrar no livrariashalom.org e usa o cupom FZB15 e ganha 15% de desconto no valor total da compra, ou seja, não é só desse livro especificamente. Se você encontrar qualquer outro produto que lhe interesse no livrariashalom.org, você pode ir lá enchendo seu carrinho, feliz da vida, colocar o FZB15, o cupom FZB15 e ganhar 15% de desconto na sua compra. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti.
A pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Vamos agora para o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. O próprio Jesus estará conosco aqui no estúdio para ser adorado por mim e por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com todo o desejo do nosso coração, acolhendo o Santíssimo Sacramento. Desejo os teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser conduzido ao teu altar. Senhor, eu renasci das tuas águas e hoje vivo pra te louvar. Elevo a ti meu coração, que nunca cesse a minha adoração. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer, Senhor, é o meu prazer. Te pertencer enquanto eu viver, te amar. E suavemente cantemos: quero te adorar. Quero te adorar, Quero te exaltar. quero te exaltar. Sacia o meu coração. Sacia o meu coração nessa adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, Senhor. Quero te exaltar. Quero convencer o meu coração de que é de ti que ele mais precisa. Nós buscamos a tua presença para convencer o nosso coração também que foi sempre a tua face que nós buscamos, que tu és aquele que o nosso coração mais deseja, mais anseia e mais procura. Tu és o nosso Deus, Jesus. Tu és o nosso Deus, o amor da nossa vida, o amado das nossas almas.
Que nós possamos dar palavras de louvor e adoração ao Senhor. Te dou graças pela Te bendizemos, tua presença Jesus. em nossas vidas. O nosso coração Obrigado, por Ti Senhor, anseia, porque Tu és o Deus da porque alegria, Tu és o nosso amor. Deus da nossa felicidade, Tu és, Senhor, o sentido das nossas Deus da vidas. nossa vitória, Bendito sejas Tu, Deus Senhor, das nossas que conquistas. vence tudo em nós. Obrigado, Jesus, Obrigado, Senhor, porque Tu és porque a nossa Tu nos rocha. conquistastes para Ti. Os nossos Tu nos pés, Senhor, reservastes estão para firmes Ti, em Ti. Jesus. Tu és a nossa fortaleza, E Tu és o tudo. nosso Deus, o Deus da Bendito nossa seja, salvação. Senhor, louvado sejas. Obrigado, Senhor, porque nós somos Obrigado, escolhidos Senhor, porque Tu nos dá por um Ti. norte. Nós Porque somos Tu iluminas os reservados nossos para passos. Ti. Nós somos, Senhor Jesus, conquistados Bendito para sejas, Ti. Senhor, louvado A Ti a sejas. honra, Obrigado, toda a glória, Senhor, pela Tua bondade, todo louvor, pela Tua todo amor. misericórdia. Obrigado, Senhor, Jesus. pela Tua Com presença toda a real, força do nosso coração, nós pela Tua queremos presença Te adorar. concreta, Senhor. Nós queremos Te Louvado bendizer. seja, Senhor, Tu Nós mereces queremos todo louvor. Te Tu mereces, enaltecer. Senhor, toda a glória, toda a honra, Senhor, sejam dadas a Ti. Senhor, que nosso coração Te adore, como os santos anjos agora Te adoram e louvam conosco. Os anjos que Te louvam sem cessar. Os anjos que Te adoram sem cessar. Nós Te louvamos junto com os anjos que decidiram permanecer no Teu louvor, com os anjos que decidiram permanecer no Teu serviço. Sim, Senhor, nós queremos permanecer. O Senhor coloca muito forte no meu coração essa presença dos anjos que decidiram estar com o Senhor. O Senhor me lembrava o que a igreja nos ensina a respeito do mistério da iniquidade. Dos anjos que decidiram dizer: não o serviremos. E os anjos que decidiram permanecer adorando e servindo a Deus. E Jesus nos convida a entrar no louvor daqueles que permanecem em serviço e adoração. Que tudo em nosso coração, que de uma forma ou de outra rejeita a vontade de Deus e rejeita o serviço ao Senhor, caia por terra agora. Que todo espírito de rebelião contra o Senhor, contra a vontade de Deus, caia por terra agora. O Senhor me mostra muitos corações em conflito, feridos pela falta de perdão e pelas mágoas. E muitos se sentem tentados a abandonar o Senhor.
Nós suplicamos, Jesus, por estes corações que estão indecisos, que estão sendo tentados a deixar a adoração, a deixar uma vida de adoração, e se sentem tentados a abandonar a vontade de Deus e abraçar o pecado. Trava, Jesus, por nós esta batalha. Trava por nós, Jesus, esta luta. Conquista-nos novamente para Ti. Conquista novamente para Ti estes matrimônios que estão em ruptura. Conquista novamente para Ti estas famílias que estão em perigo de se desfazer. Conquista novamente para Ti, Jesus, estes corações. Muitos corações que desejam o Senhor estão tomados por incertezas. O Senhor vai nos dando a certeza de que hoje Ele deseja derramar graças especiais para resistir ao pecado. Há muitas mulheres que se sentiam tentadas a não largar o uso de contraceptivos. O Senhor vai dando graças para testemunhar a opção pela santidade. Graças para decidir por uma vida nova em Deus. Há muitos jovens que tinham medo de abandonar a pornografia, que tinham medo de abraçar uma vida de santidade. O Senhor vai dando uma coragem de decisão e, sobretudo, um desejo pelo frescor da santidade que Ele te faz experimentar agora. Esta ruptura precisa acontecer dentro de você por uma decisão, porque o Senhor já te dá a graça de abandonar o pecado mortal, a graça de abraçar uma vida nova em Deus. O Senhor também vai concedendo graças de liberação de perdão. Muitas pessoas que viviam desafios constantes na sua vida por causa de perdões que você decidiu não conceder. Você carregava fardos insuportáveis porque você não queria conceder o perdão. E o Senhor te diz: onde eu derramei minha graça, eu preciso ter os canais desobstruídos. E o perdão vai liberar estes canais essa obstrução. Onde o meu perdão passou, quero que ele fique. A quem eu perdoei, eu peço que também comunique o perdão. A quem eu comuniquei a minha paz, eu peço que comunique a minha paz. A quem eu comuniquei meu amor, eu peço, comunique o meu amor. Comunique o que eu te dei de graça. A quem eu comuniquei misericórdia, eu suplico, comunique a minha misericórdia. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes. É um dom da gratuidade. Tudo o que recebemos de Deus, recebemos de graça. E de graça devemos comunicar. Muitas libertações de doenças psíquicas e mesmo enfermidades corporais vão passando também pela liberação do perdão.
pessoas que estavam atormentadas por diagnósticos psiquiátricos, que estavam presas a realidades muito difíceis por causa de perdão não concedido. E o Senhor vai te curar através deste perdão que você precisa conceder. O Senhor vai revelando muitas mágoas escondidas contra a figura paterna. Muitas mágoas o Senhor vai revelando. O Senhor vai jogando luz sobre muitas situações que estavam escondidas, ocultas. E isso já é sinal da sua vitória. O Senhor não quer deixar que o inimigo fique escondido nesta adoração. Recebe o meu amor, recebe o meu amor, recebe o meu amor. O Senhor, Ele vem derramar o seu amor como forma também de romper todas as escravidões, romper toda a tristeza, todo o sentimento de solidão. O Senhor, Ele vem derramar este amor e Ele vem fazer com que você sinta que está sendo amada por Deus. Estendamos as nossas mãos e cantemos ainda. Recebe o meu amor. É o Senhor que está nos comunicando isso. E nós devemos manter a postura de acolhida, de não dizer que não recebemos, que não podemos, porque Deus está nos dando a graça de liberar o perdão. Deus está dando a graça de receber o seu amor. É o Espírito que opera em nós agora, o querer e o agir. Recebe o meu amor. Recebe o meu amor. Receba o amor de Deus. Recebe o meu amor. Receba o amor que você não recebeu dos seus pais. Recebe o meu amor. Receba o amor que te faltou na infância. Recebe o meu amor. Receba o amor que te falta. Recebe o meu amor. Recebe o amor sobre a tua família. Recebe o meu amor. Sobre a tua história de vida. Recebe o meu amor. Sobre a tua situação de desemprego. Recebe o meu amor. Sobre as tuas dívidas. Recebe o meu amor. Sobre os teus afetos desordenados. Recebe o meu amor. Sobre os teus problemas de relacionamento. Recebe o meu amor. Sobre as feridas do teu coração. Recebe o meu amor. Sobre tudo que não podemos resolver sozinhos. O meu amor. Sobre tudo que desconhecemos. Recebe o meu amor. Sobre a nossa vida, te pedimos, Jesus. Recebe o meu amor. Recebe o meu amor. O Senhor me lembrava da figura da pecadora aos pés de Jesus.
ela que se aproxima do Senhor, lava-lhe os pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Recebe o amor de Jesus. A mulher que muito amou, também é a mulher que recebeu muito amor. Muito amor. E tem hoje também muito amor para comunicar, para transbordar. Este amor que o Senhor derrama sobre nós é um amor que precisa ser comunicado. Muitos vão sentindo um pulsar diferente no coração, um pulsar de um amor que deseja se comunicar, se dar. E esse se dar é um caminho de cura, é um caminho de libertação. Esse se dar, este se colocar em caminho é um caminho de restauração. O Senhor mostra a nós todo o bem que ainda podemos fazer. Não fique preso nas coisas do seu passado. O Senhor te mostra agora todo o bem que você ainda pode fazer, todo o bem que você ainda pode comunicar. O Senhor deseja nos comunicar o seu amor. Receba o amor de Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Receba o amor de Jesus. Recebe o meu amor, recebe o meu amor, recebe o meu amor, recebe o meu amor. Que nós possamos agora nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você, fique de joelhos para receber a bênção das bênçãos. O amor de Jesus quer se derramar sobre você. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhes desces o pão Que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso arcebispo, Dom Gregório Paixão, e seus bispos auxiliares, Dom Antônio Carlos e Dom Jânison, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
recebe o meu amor, 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 recebe o meu amor. E a Ti, Virgem Maria, nós queremos também nos confiar e dizer: recebe a nossa vida, recebe o nosso pobre amor, recebe o pouco que temos para Te oferecer e guarda-nos debaixo do Teu manto, junto ao Teu Filho Jesus, que contemplamos nos Teus braços agora. Recebe-nos no Teu colo também, ó Mãe. Nós queremos permanecer assim contigo, no Teu abraço de Mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma grande alegria ter você conosco, ao nosso lado, em mais um Fazendo Barulho, em mais um momento de adoração. Nós te convidamos a seguir as nossas redes sociais, somos o @Fazendo Barulho em todas as redes sociais, e se inscrever no nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar outras edições do programa a hora que você quiser. Nós voltamos no próximo sábado, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida. Um abraço, até mais. Quero entender como foi capaz de acolher todas as nações no ventre teu, pois do teu sim nasceu o Salvador. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer,
vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei, meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei. Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.